Mais uma vez nós queremos aqui estender também o nosso abraço a você que nos acompanha pela internet. Quem sabe você está chegando agora aí, seja muito bem-vindo. Aonde você estiver, seja aqui em Taquara, em algum lugar no estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, ou quem sabe até mesmo em algum lugar do mundo. Você é muito bem-vindo aqui na Igreja do IACS, que a mensagem que você vai ouvir aqui nessa manhã, que possa calar fundo aí dentro do seu coração, que seja uma mensagem que venha de encontro com todas as nossas necessidades. Muito bem, vamos à Bíblia então? Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 21. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta ao longo de todo o sermão, porque aqui nós vamos identificar, após a leitura que vamos fazer, alguns pontos que me chamam a atenção, para que nós possamos fazer aqui as devidas aplicações e compreendermos a mensagem especial que Deus tem para cada um de nós aqui nessa manhã. Gênesis capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Mas antes eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução, para que nós possamos entrar na temática que iremos estudar nessa manhã. Muito bem, embora vivamos na família da fé, embora tenhamos uma vida religiosa, embora tenhamos tantas coisas boas para nos alegrarmos, existe algo que é realidade e nós precisamos levar em consideração. Estou falando a respeito do sofrimento, da dor, da angústia. Estes são itens que, infelizmente, fazem parte de nossa experiência. Sempre teremos em nosso meio pessoas que estão sofrendo por alguma razão. O título do meu sermão nesta manhã, No Deserto, apresentando aqui em uma linguagem figurada, claro, porque nós não vivemos fisicamente ou geograficamente em um deserto ou em uma região desértica. Esse título apresenta o deserto como sendo um símbolo, poderíamos assim dizer. A figura de uma condição espiritual. Na Bíblia, o deserto simboliza uma condição de sofrimento. Podemos dizer que na Bíblia o deserto pode representar uma condição de dor, uma condição de escassez, de solidão, de abandono, de rejeição, uma condição de traição, de injustiça, uma condição de enfermidade, uma condição de provação, de tentação, de fracassos. Podemos dizer que essa é a experiência do deserto na vida de muitos de nós. Muitos de nós, infelizmente, na nossa jornada, passamos por desertos. E esses itens, em alguns momentos, acabam fazendo parte da nossa trajetória. E eu começo perguntando para você aqui nessa manhã: será que temos em nosso meio alguém passando por algum deserto em sua vida? Será que temos alguém que nos acompanha pela internet nesse momento que está passando por algum deserto em sua vida? Sabe, na Bíblia nós vemos muitas pessoas que passaram pelo deserto. A experiência do povo de Deus foi uma experiência que se consolidou no deserto, especialmente ali a saída do povo de Deus no Êxodo, a saída do Egito para a terra prometida. Saíram de uma condição de escravidão a fim de receber uma condição de bênção, mas antes de receber a condição de bênção, eles precisaram ser burilados, passando pelo deserto. Podemos dizer que assim também foi a experiência dos grandes personagens que se destacam na Bíblia. Podemos citar aqui Abraão, Moisés, Davi, Jeremias, Elias, Eliseu, João Batista. O próprio Jesus, que durante 40 dias e 40 noites esteve ali no deserto, se preparando para o seu ministério. A experiência do deserto, irmãos, está presente na vida dos seres humanos. E hoje eu quero apresentar a vocês a experiência de uma pessoa que passou pelo deserto e teve uma experiência muito intensa consigo mesma e também com Deus.
A sua história está aqui, no capítulo 21 do livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir do verso 8. A leitura é um pouquinho extensa, mas é importante para que nós possamos entender a história e podermos extrair aqui dessa história os elementos principais que vão fazer com que possamos refletir e tomarmos uma decisão aqui nessa manhã. Você pode me acompanhar na leitura? Capítulo 21 do livro de Gênesis, a partir do verso 8, começa dizendo assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Apenas relembrando aqui a história, Isaque era o filho de Abraão com Sara. Abraão já havia tido um filho com Agar, a serva de Sara. Nós sabemos que na imaginação de Abraão, a promessa de Deus de uma grande descendência seria cumprida através de Ismael, filho de Agar. No entanto, conforme nós vemos aqui neste relato, Deus deu um filho a Sara, que então, ou melhor, que até então não podia ter filhos. E agora nasce Isaque, o filho da esposa legítima de Abraão. Nós conhecemos o relato bíblico. A Bíblia diz que Deus havia feito uma promessa a Abraão. Havia dito a ele que ele teria ali filhos, a sua descendência seria grande. Mas o fato é que a sua esposa, Sara, não podia ter filhos. E aqui nós vemos, conforme a Bíblia nos relata, que Sara, ela decide dar uma ajudinha para Deus, né? Ela decide agora dar uma ajudinha para o seu esposo, para que a promessa que Deus havia feito pudesse agora se cumprir. Olha só, que presunção. E nós vemos aqui Sara entregando a sua serva Agar ao seu esposo Abraão, para que com ela pudesse ter filhos. E agora tivesse então a sua descendência. Ou seja, a partir dessa fabulosa ideia de Sara, Deus cumpriria a promessa que havia feito ao seu servo Abraão. Pois é, essa é a história que está aqui como pano de fundo deste relato que nós estamos estudando. Mas vamos continuar aqui a leitura. Verso 11, o texto diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Verso 12, disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um odre de água, ou seja, cerca de 11 litros, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, verso 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e afastou-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, cerca de 150 metros de distância, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra
do Egito. Muito bem, essa é uma história que nos ensina muito. Eu quero destacar alguns pontos principais dessa história para que nós possamos refletir aqui nessa manhã. Destacando aqui primeiramente os principais personagens. Nós já temos em mente, porque já fiz um resumo aqui da história, mas aqui nós encontramos Abraão, o grande patriarca e pai da nação de Israel. Nós encontramos Sara, a sua legítima esposa. Encontramos Agar, uma egípcia serva de Sara. E o outro personagem em cena é Ismael, filho de Agar com Abraão. O problema envolvido nesta história. Aqui nós vemos que a convivência entre Sara e o seu filho Isaque, com Agar e o seu filho Ismael, se tornou agora algo impossível. Agar e Isaque foram tomados de um sentimento negativo. Na verdade, quando Isaque nasceu, aquela ideia de que Agar seria a mãe do grande descendente de Abraão e que Ismael daria ali a linhagem espiritual de Abraão, essas esperanças foram agora abaladas. E então uma dissensão intensa começou a fazer parte da história deles. Daí nós vemos a reação de Sara de pedir aqui a Abraão que mandasse a sua serva com o seu filho embora. Nós vemos isso exatamente aqui nos versos 9 a 11. Eu quero destacar mais uma vez esses versos. Vamos voltar ao verso 9. O texto diz: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e também o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Eu faria aqui um breve comentário que não faz parte da temática geral do meu sermão, mas podemos dizer que está relacionado com o tema. Chama a nossa atenção. Essa atitude de Sara, podemos dizer que um tanto quanto surpreendente. O primeiro pensamento ou sentimento que toma conta de nós, quando estamos aqui lendo esse texto, é de que Sara, quem sabe, foi um tanto quanto insensível, uma pessoa cruel. Sara foi caprichosa, exagerada, quem sabe muito ciumenta. Como que ela podia agora dizer a Abraão: olha, pega esse teu filho e a serva, e agora manda-os embora pelo deserto? Eles sabiam que não havia possibilidade de sobrevivência no deserto. Numa condição como aquela, eles sabiam qual seria o fim da história. Somente ela e o menino, naquelas condições, morreriam. Sara teria sido, então, essa mulher caprichosa, exagerada e ciumenta? Será que de fato é isso que a Bíblia nos ensina? Podemos dizer que a resposta não é tão óbvia assim quanto parece. Isso quando nós lemos aqui o verso 12. O verso 12 diz assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Interessante, né? Deus aqui está demonstrando a valorização que Ele dá à unidade conjugal. Interessante. Deus não reconheceu Agar como a esposa legítima de Abraão. Deus valorizou e fez questão de demonstrar isso. O seu reconhecimento de que Sara era sim a esposa legítima de Abraão, e como esposa legítima, ela deveria ter precedência sobre todas as demais pessoas. Sabe, gente, o que Deus está mostrando aqui é que a voz da esposa, atente, ela deve prevalecer sobre as outras vozes. E aqui eu destaco que
a voz do esposo também deve prevalecer sobre as outras vozes. Nós vivemos em um mundo de muitas vozes. Interessante que aqui Deus destaca a importância da unidade conjugal, o andar juntos, o caminhar juntos. Aquilo que a esposa fala deve ser importante para o esposo. Aquilo que o esposo fala deve ser importante para a esposa. A voz da esposa deve prevalecer sobre a voz de todos. E aqui fica uma lição para todos nós nessa manhã. Mas a verdade é que, por causa dessa atitude de Sara, segundo aquilo que nós lemos, aprovada por Deus, Agar começou agora uma experiência terrível em sua vida. Até então, ela era a mãe de um dos filhos de Abraão. Imagine, com todos os privilégios, todos os cuidados, todas as proteções. De repente, ela é lançada para o deserto, com um pouco de comida e um pouco de água. Ela sabia qual seria o seu destino. Uma experiência terrível. Sabe, irmãos, o deserto na vida de Agar a lançou em uma condição de desespero, em uma condição de sofrimento, de abandono, de rejeição, de humilhação. Essa condição vivida por Agar, como eu já disse, representa ou pode representar a nossa experiência quando nós estamos passando também pelo deserto. E eu gostaria de voltar aqui a fazer a pergunta introdutória do meu sermão. Será que temos alguém aqui nessa manhã que está passando por algum deserto em sua vida? Quem sabe o deserto da humilhação, o deserto da traição, o deserto da escassez, seja de recursos materiais ou o que for, o deserto da angústia, da sede, o deserto do desespero. A história de Agar nos ensina algumas lições extremamente importantes. E eu gostaria de compartilhá-las com vocês aqui nessa manhã, respondendo 3 perguntas. As 3 perguntas que serão o cerne, a parte principal daquilo que eu quero falar para vocês, quero transmitir a vocês nessa manhã. A primeira pergunta: o que é o deserto? Segunda, como sobreviver no deserto? E a terceira pergunta: o que Deus nos dá no deserto? Muito bem, em relação à primeira pergunta, parece que já está aqui bem respondida. Para Agar, o deserto foi humilhação, rejeição, perda, fome, sede, desespero. O desespero de agora colocar o seu filho debaixo de uma árvore, em uma sombra, num esforço quase que insano de tentar minimizar o seu sofrimento, se afastar à distância de um tiro de arco, portanto, uma distância razoável, mas que daria para visualizar perfeitamente e assistir à morte do seu próprio filho. Esse foi o deserto na vida de Agar, o deserto na vida de Ismael. Segunda pergunta: como sobreviver em meio ao deserto? Olhando aqui para a experiência de Agar, nós encontramos no texto indicações de como nós podemos agir e também reagir diante desta situação que está, quem sabe, colocando você, que está com a gente aqui nessa manhã ou nos acompanhando pela internet, em uma condição de deserto, uma caminhada em meio ao deserto. Nós percebemos de uma maneira muito clara algumas ordens que aqui Deus dá a Agar. Quando nós vamos para o verso 17, você pode me acompanhar na sua Bíblia, o texto diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Muito interessante, né? Deus ouviu a voz do menino. O texto diz: Agar, não temas.
A pergunta é: como sobreviver ao deserto? Aqui nós vemos 4 ordens que Deus dá. E essas 4 ordens nos mostram uma indicação de como nós podemos viver em meio ao deserto. A primeira delas: não temas. Não temas. Nós vemos aqui 2 coisas nesse texto. A primeira delas é a presença de Deus ao lado de Agar. Isso no momento em que ela estava no deserto. E não somente a presença, mas o compadecimento de Deus com o deserto de Agar por causa do seu filho que estava ali prestes a morrer. Interessante, não é? A imagem que nós criamos em nossa mente quando lemos aqui esse texto é de que Agar, em meio ao deserto, vivendo aquela circunstância, sabendo qual seria o final da história, ela agora recebe de Deus a informação de que ela não estava sozinha. Sabe, o deserto pode representar, assim como destaquei em um dos itens, pode representar abandono, solidão. Mas interessante que Deus aqui faz questão de se dirigir a Agar, se dirigir a Ismael, dizendo assim: olha, não temas. O anjo diz que Deus ouviu a voz do menino. E aqui nós podemos aprender algo fantástico. Estavam no deserto, quem sabe presenciando momentos de solidão, mas não estavam sozinhos. Deus estava ali junto com eles, a ponto de ouvir o choro do menino, a ponto de poder visualizar a situação que os dois agora estavam enfrentando. E aqui nós tiramos uma lição muito importante. Nós que caminhamos no deserto aqui dessa vida, podemos entender, compreender de que nós não estamos sozinhos. Deus está tão perto de nós que Ele consegue ouvir o nosso choro, o lamento. Ele consegue visualizar a situação que nós estamos enfrentando. Ele se compadece de nós por causa dos momentos difíceis que nós enfrentamos na nossa jornada, na nossa caminhada aqui nesse mundo. Nós vemos aqui que 2 vezes é mencionado a expressão o menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino, diz o começo do verso 17, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. 2 vezes no mesmo verso, Deus ouviu a voz do menino. Sabe, gente, se Deus ouviu, é porque Deus estava próximo. Não estavam abandonados, não estavam sozinhos em meio ao deserto. A questão é como sobreviver ao deserto. Em primeiro lugar, e aqui fica a dica da parte de Deus, lembre-se que Deus não nos abandona no deserto. Eu quero olhar nos olhos de vocês aqui nessa manhã dizendo, confirmando aquilo que Deus aqui nos revela e dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinha. O que nós devemos fazer para conseguirmos sobreviver em meio ao deserto? Nós precisamos entender que Deus está presente. Não somente isso, Ele também é sensível ao seu sofrimento. Ele se compadece disso, da tua situação. E aqui se destaca mais uma vez aquela palavrinha, a palavra misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. A palavra misericórdia, que pode ser a junção de 2 palavras, A palavra miséria, ou seja, o deserto que nós passamos aqui enquanto caminhamos nesse mundo, miséria. E a palavra coração, cardia, misericórdia. É Deus vendo a tua situação, os momentos difíceis que você está enfrentando. Isso agora toca o seu coração. Você não está sozinho. Deus está junto com você. A segunda ordem de Deus, no início do verso 18, o texto diz: ergue-te. E aí segue dizendo: levanta o rapaz. E depois, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo.
Interessante, né? Deus primeiramente começa dizendo: não temas. E agora ele apresenta aqui 3 ordens para aqueles que estão vivendo em meio ao deserto. Ele diz: levante-se, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Estudando um pouquinho a respeito destas ordens, me veio à mente, quase que instantaneamente, aquilo que está escrito ali em João capítulo 15, no verso 16. Quando Jesus ele diz assim: vá e dê fruto, fruto que permaneça. Olha o que o texto diz: levanta-te, vá, levanta o rapaz, dê fruto, segura-o pela mão, fruto que permaneça. Interessante, né? Estando em meio ao deserto nessa vida, passando por dificuldades, todos nós enfrentamos dificuldades. Interessante que Deus aqui apresenta a todos nós uma receita. Ele diz assim: olha, em primeiro lugar, você não deve temer, você não está sozinho. Deus está junto com você, Ele ouve o teu clamor, Ele conhece as tuas necessidades, Ele sabe das lutas que você enfrenta, Ele sabe se você está passando pelo deserto da humilhação, da tentação, do abandono, da escassez, da falta daquilo que é mais básico. Deus sabe, você não está sozinho. Agora é interessante que ele segue dizendo assim: estando em meio ao deserto, entendendo que você não está sozinho, você precisa se levantar. Sabe, gente, existem muitas pessoas por aí que, passando por dificuldades, se entregam e literalmente se jogam no chão. Muitas pessoas sofrendo por questões emocionais, não procuram colocar em prática as coisas que Deus está pedindo, mas literalmente se entregam. Interessante que aqui Deus ele diz assim: olha, estando em meio ao deserto, tenha certeza que eu estou com você, mas você precisa fazer a sua parte. Se levante, não se entregue. E aqui fica uma dica da parte de Deus. A próxima ordem, ele diz: levanta o rapaz, ajude alguém. Sabe, todos nós, quando ajudamos alguém, somos beneficiados e somos ajudados também. Nós falávamos a respeito disso aqui ontem na nossa live. Nós somos abençoados por Deus quando nós abençoamos outras pessoas. Quando nós ajudamos alguém, nós somos ajudados. E aqui Deus nos dá uma dica, algo muito simples. Você precisa estar de pé. E você precisa buscar ajudar alguém que, quem sabe, está passando por um deserto semelhante ao seu. Porque ajudando essa pessoa, você vai ser ajudado por Deus. Você vai ser abençoado pelo Senhor. É como se, em outras palavras, Deus dissesse assim a mim e a você: olha, você precisa fazer a sua parte. Permaneça de pé. Ajude as pessoas que estão ao seu redor. Segura a mão dessas pessoas. E aqui nós podemos, quem sabe, fazer um comparativo com a necessidade de caminharmos juntos, né? Muitas vezes, estando em meio a um deserto na nossa jornada, nós decidimos nos isolar. Quando na realidade o conselho de Deus é que possamos buscar estarmos juntos com pessoas que podem nos ajudar, segurar na mão dessas pessoas. Quem sabe eu falo nesse momento para alguém que nos assiste, que já frequentou essa igreja, mas agora está passando por algum deserto na sua vida e decidiu se isolar, decidiu que não viria mais aqui ao culto de forma presencial, apenas assistiria o culto pela internet. Eu quero dizer para você que aqui existe um conselho especial da parte de Deus. Nós precisamos segurar na mão uns dos outros para que nós possamos avançar em meio às dificuldades que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Porque um ajuda o outro, um fortalece o outro. Nós vemos muita sabedoria aqui nessas instruções que Deus nos dá. Mas eu gostaria de partir para o final do meu sermão destacando a última pergunta: o que Deus faz em meio ao deserto? O que Deus nos dá em meio ao deserto? O que Deus fez aqui por Agar? O que Deus fez aqui por Ismael? Sabe, Deus aqui simplesmente mostrou a solução. Mas note, a solução já estava ali.
Deus não fez um milagre para salvar Agar e seu filho da sede. A solução já estava ali. O que foi que Deus fez então? Deus mostrou a solução. Deus mostrou a solução estava diante do nariz, diante dos olhos de Agar e também de Ismael. O Senhor apenas ajudou Agar a enxergar a solução. O poço de água que estava ali na sua frente era a solução para o deserto que eles naquele momento estavam vivendo. Sabe, irmãos, muitas vezes estando em meio ao deserto, o que nos falta não é a água. O que nos falta é a visão para enxergarmos aquilo que Deus tem reservado para todos nós, estando em meio ao deserto. É como se Deus aqui nos aconselhasse dizendo assim: olha, você que está passando por alguma dificuldade, eu tenho certeza que existem pessoas aqui nessa manhã que estão passando por lutas, por desertos, por dificuldades. É como se Deus dissesse assim: olha, peça a mim visão, para que você possa enxergar a solução para os problemas que você está enfrentando. Agar estava nesse momento atenta apenas ao seu sofrimento, às suas lutas, às suas dificuldades, olhando apenas para dentro de si, para a situação que agora estava enfrentando. Ela não estava buscando visualizar com os olhos espirituais também os planos que Deus tinha reservado para ela, para o seu filho. Foi quando Deus agora abriu os olhos de Agar. E Agar agora pôde ver a solução para o seu deserto. Um poço de água. Ele sempre esteve ali. Não foi um milagre que Deus fez, dizendo assim: apareça, poço. Não. Ela estava tão preocupada com outras questões ou com a sua situação, que ela não conseguia enxergar as soluções que Deus já havia providenciado para o deserto que ela estava enfrentando. Quem sabe você aqui nessa manhã, também, agora passando por um deserto, já tem providenciado por Deus a solução, mas você não está conseguindo enxergar. Eu quero dizer para você, e com isso termino meu sermão aqui nessa manhã: busque em Deus condições para que você consiga visualizar os planos que Ele tem para você. Procure desenvolver uma visão espiritual das coisas. Peça a Deus uma visão além do alcance, assim como aquele desenho antigo, né? Os mais experientes vão lembrar, né? Dê-me a visão além do alcance. Peça para Deus: Senhor, me ajude a enxergar os planos que o Senhor tem para mim. Me ajude a ver quais são os passos que eu devo dar. Me ajude a compreender quais são as decisões, as escolhas que eu preciso fazer. Eu sei que nós temos pessoas aqui nessa manhã que estão aprendendo de pouco em pouco a respeito dos planos de Deus. Estão prestes a tomar uma decisão ao lado do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Por favor, me dá a visão para que eu enxergue os grandes planos que o Senhor tem para mim aqui, mas principalmente na eternidade. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. Em especial, eu quero fazer um apelo para você. Deus já tem te mostrado muitas coisas. Você tem aprendido, através da palavra de Deus, os planos que Deus tem para você. Tome a decisão mais importante da sua vida. Quem sabe você está prestes a tomar essa decisão, mas ainda não tomou porque está passando por algum deserto. É exatamente passando pelo deserto que Deus ele se apresenta dizendo assim: olha, eu estou aqui junto com você. Você não está sozinho. Se levante, ajude alguém. Eu tenho a solução, está diante de você. Olha o poço, olha a água. Será que nós temos aqui nessa manhã alguém que precisa pedir uma visão mais aguçada para Deus a respeito das coisas espirituais?
a respeito de uma solução para os problemas da vida, para os desertos que enfrentamos em nossa jornada. Eu quero orar por você nessa manhã, para que Deus te dê uma visão além do alcance, para que Deus te ajude a enxergar os planos que Ele tem para você, a água da vida que Ele coloca à sua disposição, não para que você viva apenas aqui nesse mundo, mas para que vocês possam viver por toda a eternidade. Nós vamos ouvir uma música especial nesse momento, que fala a respeito daquilo que ouvimos, aquilo que estudamos na palavra de Deus. Enquanto você ouve essa música, você pode refletir a respeito dos conselhos que o Senhor te deu aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que Ele está aqui junto com a gente, está com os ouvidos inclinados, sonda o nosso coração. Enquanto você ouve essa música, peça ao Senhor: Senhor, me dá visão, me ajuda a estar em pé, me ajuda a ajudar alguém, me ajuda a me posicionar firmemente ao teu lado. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele lê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. Espalha barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido
Passando em meio aos desertos nessa vida, podemos ter a certeza da companhia de Cristo, a certeza da solução que Ele tem para os nossos problemas, a solução final que Ele tem para os nossos problemas quando voltar nas nuvens do céu dentro de muito pouco tempo. Eu quero orar por você nesse momento, entregando nas mãos do Senhor aquilo que você tem aí dentro do seu coração, as suas lutas, os seus desertos. Eu tenho certeza que Deus tem sim uma resposta para todos nós, diante das dificuldades que, por causa do pecado, todos nós enfrentamos em nossa jornada aqui nesse mundo. Vamos orar? Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque através desta história, o Senhor fala ao nosso coração, nos incentivando, para que possamos desenvolver no nosso coração a certeza, a convicção de que nós não estamos sozinhos. Podemos ter a certeza de que o Senhor está junto com a gente, em meio ao sofrimento, às dificuldades que nós enfrentamos. O Senhor nos abençoa, em meio às dificuldades, o Senhor nos concede alegrias. E nós queremos aqui, nessa manhã, te pedir, por favor, Senhor, nos ajuda a enxergarmos, nos dá a visão necessária para que possamos visualizar, enxergar a solução que o Senhor tem para o nosso deserto, em nossa caminhada aqui nesse mundo. Eu quero entregar essa igreja nas tuas mãos. Por favor, abençoa todos nós, as famílias que nós representamos. Nos ajuda a cada dia entregarmos nas tuas mãos as nossas escolhas, as nossas decisões e compreendermos quais são de fato os grandes planos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nos dá um restante de sábado na tua companhia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.